É motivo de grande alegria estar aqui, dia 25 de junho, manhã gelada em Palmeira das Missões, mas nós estamos aqui para mais um Amanhecendo na Graça, certo? Para nós é motivo de grande alegria ter você aqui conosco. Então, você que está chegando aqui no canal, nos ajude a divulgar, compartilhando esse conteúdo, dando like, e quanto mais nós tivermos a tua participação, mais nós conseguiremos divulgar o canal, né. Então, mais nós conseguiríamos divulgar o canal. Quero agradecer aqui a todos que estão chegando, aos nossos amigos, né, e dizer para vocês que é uma alegria, chegamos aos 35.000 inscritos, né. Vamos ver, vamos testar o som aqui já, para saber como é que vocês estão nos escutando. Aqui já testando o som aqui. Aqui. Pronto. Alegria ter você aqui conosco nesta manhã. Que Deus te abençoe, que Deus te dirija, que Deus ah, te proteja nesta manhã. Vamos fazer uma oração para nós começar bem este amanhecendo na graça do dia 25 de junho. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor, nós estamos na tua presença, Senhor, para fazer o teu querer, a tua vontade, Senhor. Hoje vamos para mais um dia da série O Poder que Há no Nome de Jesus. E hoje, Senhor, eu quero que o Senhor use essa transmissão para alcançar vidas, Senhor. A todos aqueles que estão se despertando, Senhor, aqueles que estão se acordando nesta manhã. Venha, Senhor, guardar e proteger as famílias, aos trabalhadores, aos estudantes. Venha, Senhor, guardar, livre de todo mal. Assim também como aqueles que estão retornando do trabalho, os pais de família, as mães de família. Venha abençoar, Senhor, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu amigo. Temos aí, começamos mais um Amanhecendo na Graça. E hoje, na sequência, nós vamos falar sobre o poder da presença de Jesus. Nós já falamos sobre o poder da salvação, o poder que há no sangue de Jesus de perdoar pecados, né? E hoje nós vamos falar sobre o poder da presença de Jesus. E você que está chegando aí, não esqueça de colocar seu comentário, da onde você está falando, nos ajuda a divulgar. Quem quiser nos auxiliar, nos mandando aí uma doação, aqui está o QR Code do Live Pix para você abençoar o canal. Nós não somos monetizados, o YouTube entendeu que agora as novas regras do YouTube entendem que quem lê a palavra de Deus não pode ser monetizado. Mas nós estamos aqui igual para falar de Jesus, para falar da palavra de Deus. Se você quiser nos ajudar, aqui está o QR Code. E você também pode nos ajudar compartilhando, divulgando, dando seu like, comentando no nosso Amanhecendo na Graça. Tá bom, pessoal? Estou aqui já com minha caneca personalizada, olha aqui, ó. Amanhecendo na Graça. Ficou bem bonita a caneca. E você também, quem quiser, coloca aí nos comentários, eu quero. Tá bom, pessoal? Aqui, José Soares. Oh, me chamou de pastor. Que Deus abençoe, irmão José, tá? Obrigado por sua participação. Irmão José, eu não sou pastor, irmão José. Eu frequento a Igreja Assembleia de Deus, sou evangelista por enquanto, né? Quem sabe um dia, por que não, né? Então, a Bíblia fala que quem deseja o episcopado, excelente coisa deseja, né? Então, quem sabe um dia.
Muito obrigado por sua participação. Vamos à palavra de Deus? Vamos à palavra de Deus? Hoje, então, nós vamos falar sobre o poder da presença de Jesus. E para falar do poder desta presença, nós vamos ler duas palavras. Uma se encontra em Êxodo 33, ah, Êxodo capítulo 33 e versículos 14 e 15, que diz assim: Êxodo 33, 14 e 15. Respondeu-lhe o Senhor: A minha presença irá contigo e eu lhe darei descanso. Então Moisés lhe disse: Se tua presença não for conosco, não faça nós subir daqui, né? E essa é uma palavra muito, muito boa, nós vamos entrar nela, mas eu também não posso deixar de citar aqui, quando Jesus, lá, após ele já ter ressuscitado, ele deixou uma promessa para nós, que está em Mateus, capítulo 28, versículo 20. Mateus, capítulo 28, versículo 20. Vamos ler aqui com vocês, que diz assim: ensinando a obedecer todas essas coisas que eu vos tenho mandado, e certamente estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, hoje nós vamos falar sobre a presença de Jesus. Neste terceiro dia da série O Poder que Há no Nome de Jesus. Nós falamos primeiramente o poder da salvação, que Jesus nos salva. Ele é o primeiro objetivo do Senhor foi salvar a humanidade. Ele nos salva, ele perdoa os nossos pecados. Porque mesmo nós, após sermos salvos, nós continuamos com os nossos defeitos, com as nossas vãs maneiras de viver, e aos poucos Deus vai nos transformando. Deus quer que nós vá chegando até, como disse o apóstolo Paulo, a estatura de homem perfeito, né? Então nós precisamos ir nesta caminhada cristã. A salvação é a porta, né? Então Deus nos dá essa porta à salvação quando nós adentramos a salvação, quando nós utilizamos, quando nós aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Abre-se uma porta, essa porta se chama a porta da salvação. E ali tem um caminho. E logo após esse caminho, nós vemos Cristo crucificado, derramando seu sangue, que nos perdoa de todo o pecado. Então, Cristo, o seu sacrifício, ele é perfeito, ele é único e ele não precisa de mais nada para nós sermos salvos, porque é o sangue de Jesus. Não é o que nós fizemos, não é o que você faz. É o que Jesus fez na cruz do Calvário. E quando nós adentramos, então nós vemos Cristo crucificado, nos abençoando com o seu sangue todos os dias. Deus está nos lavando, nos purificando do pecado. Basta nós reconhecer, né, o quão pequeno nós somos, o quão cheio de defeito nós somos. E quando nós vamos à palavra de Deus, nós vamos saber que é o terceiro dia. Hoje nós vamos falar dentro dessa série o poder da presença do Senhor, porque ele não nos deixou sozinho. A palavra de Deus diz que quando Jesus foi ascender ao céu, ele disse: Eu preciso subir para que ele venha. E quem é esse ele que Jesus está falando? É o próprio Espírito Santo de Deus. Todos nós cremos na Trindade, né? Nós que somos cristãos, nós cremos na Trindade, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. São três pessoas em uma só. E cada um tem uma pessoa. E sim, o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Apesar que muitos pensam que o Espírito Santo é uma força, é uma energia, não, o Espírito Santo, ele é uma pessoa, né? Então existe uma grande diferença entre conhecer sobre Jesus e viver na presença de Jesus.
Então tem muitos, até naquela época existia muitos fariseus. Quem eram os fariseus? Eram os letrados, eram os homens que conheciam toda a palavra de Deus, conhecia todos os pergaminhos dos profetas que eles tinham até aquele momento em que Jesus veio à Terra, né? E eles continuavam na sua vã maneira de viver. Muitos desejam as bênçãos de Cristo, mas pouco querem sua presença. Todos querem ser abençoados, né? Às vezes, independente de religião, as pessoas, não, se Jesus vai me abençoar, eu quero a bênção de Jesus. Mas poucos desejam a sua presença. Na Bíblia, sempre que Jesus chegava em um lugar, o algo extraordinário iria acontecer, né? O medo dava lugar à paz, a enfermidade tinha que sair, o pecado encontrava perdão, a morte encontrava a vida, o caos encontrava a ordem. E o maior presente que Deus pode nos dar não é prosperidade, saúde, sucesso. Não, isso é bom, mas o maior presente que Deus nos deu foi a sua presença, através do seu Espírito Santo. E Moisés entendeu isso. Antes, muito antes de Jesus vir à Terra, Deus ainda ele permitia ter a sua presença. Porém, naquela época, o Espírito Santo ele não era liberado a toda a carne, né? Era para alguns que Deus liberava o poder da presença. E Moisés está levando o povo, né? Está levando o povo de Israel pelo deserto. Ele está ali nessa grande missão de levar o povo para a terra de Canaã. E de repente Deus fica triste com o povo, porque o povo, a Bíblia diz que era do pescoço duro, era de dura cerviz, era um povo obstinado, que só reclamava. O povo estava caminhando, Deus já tinha abrido o mar, Deus já tinha feito grandes milagres, Deus já tinha feito descer maná do céu, mas o povo continuava ainda com saudade do Egito. Ou seja, o povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu do coração do povo. Isso que acontece muitas vezes nos dias de hoje. As pessoas querem o Senhor, mas não querem tirar o seu velho homem, seus velhos desejos, os desejos carnais da carne, não querem abandonar. Eles querem continuar fazendo as duas coisas. E Deus é santo, Deus é perfeito. Deus não permite esse tipo de coisa. Quem quer viver na presença do Senhor precisa cada dia mais e mais estar na presença do Senhor, fazer a sua vontade, estar na presença do Senhor. É diferente de nós estarmos simplesmente ter Jesus como um amuleto, ou para a hora que eu precisar, eu me ajoelho e procuro Jesus. Não, Jesus ele quer estar presente na tua vida. E ele está dando o seu Espírito Santo, o bom amigo, o consolador, né? Então, a presença de Jesus nos traz paz em meio à tempestade, né? Os discípulos estavam desesperados e estavam com o barco, né, na tempestade, e Jesus disse: acalma-te, vento, e o mar se aquietou, né? Então, o que que significa isso? Deus não nos prometeu que nós não teremos tempestade, Deus não prometeu que nós não vamos ter dificuldade em nossas vidas, mas Ele prometeu estar conosco, Ele prometeu estar conosco na dificuldade. Ele não disse que nós não teríamos dificuldade, mas ele prometeu estar conosco nas nossas dificuldades. Ele prometeu estar conosco, nos dar segurança. E você quer segurança maior do que ter a presença de Jesus? A presença de Jesus, ela é poderosa. Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, a avareza virou generosidade. O pecado deu lugar ao arrependimento, né? E o homem perdido foi encontrado, né, dentro da sua própria casa. Hernani, muito obrigado pela sua participação. Coloque aí de onde você está falando. Muito obrigado pela tua participação. Deus te abençoe. Tenha um dia abençoado. Hernani Kennedy. Muito obrigado. Então, onde Jesus entra, o casamento muda, a família muda, a mente muda, o coração muda, mas nós precisamos buscar incessantemente a sua presença. E a Bíblia diz que para procurar a presença do Senhor, eu não preciso, né?
Eu não preciso fazer nada formal, não preciso ter, não preciso ter a melhor roupa, eu não preciso procurar o melhor lugar, não. Quando nós temos a presença de Jesus, ele está dentro de nós. E eu sempre digo às pessoas que eu tinha uma certa inveja dos discípulos. Sim, eu tinha. Porque os discípulos tiveram a oportunidade que muitos não tiveram, de viver com o próprio Jesus, de conviver com o homem da Galileia, de conviver com o próprio Cristo Jesus encarnado. Esse homem que transformou a humanidade. Muitos tiveram oportunidade de conhecê-lo, mas mesmo conhecendo, não tinham a sua presença. Estavam com ele, mas não tinha a sua presença, né. O exemplo disso, o seu traidor, né, Judas Iscariote, que estava com Jesus, andava com Jesus, mas não teve a sua vida transformada com Jesus, por Jesus. E eu acho que isso é de uma perda tão forte, né, a pessoa perde Jesus, tendo Jesus, conhece Jesus, mas não não está presente com Jesus. E e isso terminou quando eu descobri que através do Espírito Santo de Deus, essa minha inveja dos discípulos terminaram, porque Jesus ele quer estar dentro de nós através do seu Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus, ele é uma pessoa, né? Ele intercede por nós. O Espírito Santo é aquele bom amigo. O Espírito Santo é aquele que nos conduz pelo caminho certo. Que quando nós pensamos algo errado, o Espírito Santo vem e diz: não, você precisa pensar dessa maneira, pensar da forma que Jesus pensaria. Então, o Espírito Santo é esse bom amigo que nos conduz. Muitas vezes, quando nós nos iramos, quando nós queremos brigar, quando nós ficamos exaltados, o Espírito Santo vem, nos acalma, nos orienta, o Espírito Santo nos dá humildade, o Espírito Santo nos dá tudo aquilo que nós não temos, o Espírito Santo não nos dá. Então não existe homem que não possa ser transformado, né? Mas existem homens que desprezam o poder da presença de Jesus através do seu Espírito Santo, né? Então a presença de Jesus traz vida ao que está morto, né? Lázaro estava morto há 4 dias. Humanamente impossível. Uma pessoa que já morreu há 4 dias, é impossível se não for pela própria manifestação de um Deus que consegue ressuscitar. Então Lázaro já estava na cova há 4 dias. Mas aí ele é chamado pela sua família. E a Bíblia diz que Jesus chorou, Jesus ficou triste quando ele chegou e viu que seu amigo estava morto. Mas por que que Jesus chorou? Porque ele era humano também. Jesus também era homem. E a Bíblia diz que Jesus passou por todas as aflições que o ser humano passa: tristeza, abandono, aflição. Então, Jesus foi um ser humano que passou por tudo. E mesmo ele sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes aniquilou-se a si mesmo, né? Vindo em forma de ser humano, né? Homem de dores, homem de sofrimento. Mas ele verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores. Verdadeiramente ele pegou aquilo que era nosso, a cédula do pecado, aquilo que nos traz, que nos mostra o nosso castigo, o nosso passado, a nossa vã maneira de viver, os nossos pecados. Cristo rasgou lá na cruz. Cristo nos pagou a nossa dívida. E não o bastante, ainda nos fez ricos, nos dando a sua presença. Então hoje nós temos essa presença maravilhosa, essa presença que pode estar com você aonde você estiver. Basta você dobrar teus joelhos, basta você pedir pela presença do Espírito Santo e você vai ser guiado por ele, né? A presença de Jesus revela quem ele é. Então os discípulos pensaram que ele era um fantasma quando estava ali a tempestade no meio do barco, mas quando ouviram a sua voz, ele disse: "Sou eu, não temais". O medo deu lugar à confiança. Quem sabe você está vivendo um momento de tempestade na tua vida. Quem sabe as adversidades estão te atemorizando. Quem sabe você tem pensado em desistir da vida, você tem pensado em suicídio, você tem pensado em coisas tristes, você tem pensado
que todo mundo te abandonou, quem sabe você está vivendo uma doença, quem sabe você está vivendo uma dificuldade financeira, quem sabe você está vivendo um problema nos teus relacionamentos, seja eles com os filhos ou com seu cônjuge, mas Jesus, ele é poderoso. Não importa a tempestade, ele quer dizer para você nesta manhã: sou eu, não temais. Jesus está falando para você nesta manhã: sou eu, não temais. Que o medo possa dar lugar à confiança em Cristo Jesus, né? Quanto mais próximos nós estamos de Jesus, mais conhecemos o seu caráter. A presença dele produz intimidade. Não conseguimos apenas uma religião, então nós não seguimos só uma religião. Nós não estamos aqui para falar de placa de igreja, apesar que sim, participamos de uma igreja, mas só isso não nos faz santo, não nos salva de nada, placa de igreja nenhuma, religião nenhuma consegue salvar ninguém. Mas Jesus Cristo, o seu amor, o seu sacrifício, esse sim nos salva. E Jesus nos dá a direção através da sua presença, né? Pedro pescou a noite inteira e nada aconteceu. Pedro era um profissional da pesca. Pedro era um homem experimentado, era um homem que passava noites e noites pescando, tinha experiência com aquilo que ele atuava. Não era alguém que estava iniciando naquela profissão, mas era um pescador profissional. E muitas vezes nós temos o nosso profissionalismo, nós temos o nosso trabalho, mas o nosso trabalho não se desenvolve, o nosso trabalho não anda, o nosso trabalho não. Muitas vezes nós se sentimos amarrados, parece que o nosso trabalho não está nos dando retorno do esforço que nós estamos fazendo. Mas quando nós entregamos a nossa profissão, quando nós entregamos aquilo que nós sabemos a Cristo e nós deixamos Jesus guiar o nosso barco da nossa vida, Jesus vem e transforma a nossa vida. E quando Pedro permitiu e ouviu a palavra do Senhor, Jesus disse: Ó, Pedro, você me emprestou o barco aqui para pegar e eu quero que você vá ali e pesque. E Jesus disse, e Pedro disse para Jesus: Olha, Senhor, nós já pescamos a noite inteira. Então Pedro tinha pescado a noite inteira. Pela manhã, Jesus pede o barco emprestado, né, para que Jesus pudesse falar ao povo de uma maneira que todos conseguissem ouvir. Então Jesus, ele fazia uma dinâmica para que todos pudessem ouvi-lo e ele não ficasse apertado pelo povo. Ele pegava o barco de Pedro e afastava um pouco da margem do mar da Galileia. E ali Jesus falava do barco ao público que estava na praia. E Jesus fez aquele culto na praia. E após ele terminar esse culto, ele olha para Pedro e diz: Pedro, vá ali, vá pescar. E Pedro vai dizer: Senhor, eu conheço o mar. Eu sou profissional no que eu faço. Eu sei que não tem peixe, Senhor. Mas Pedro olha, e naquele mesmo momento que ele está justificando por que não deve ir, ele ora para Deus, ele ora para Jesus, e ele sabe que aquela ordem não é qualquer ordem. E ele diz: Senhor, pela tua palavra eu irei. E diz que eles não venceram, o barco não vencia de tanto peixe que pescaram. Por quê? Porque Jesus estava ali. O Criador dos peixes estava ali. O próprio Deus estava ali através da vida de Jesus. E Pedro creu e teve a sua vida transformada. Então, muitas vezes, nós somos profissionais, nós sabemos a nossa área que atuamos. Não importa se você é um contador, é um administrador, se você é um médico, se você é um advogado. Muitas vezes parece que não tem peixe. Muitas vezes parece que não, os nossos resultados não aparecem, mas quando nós entregamos a nossa vida profissional para Deus e nós pedimos para que a presença dele esteja também na nossa vida profissional, ele vem e transforma a nossa vida. A presença de Jesus nos fortalece, né? Jesus enviou os discípulos para o mundo inteiro. Estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, o Espírito Santo, quando Jesus
Ascende aos céus, o Espírito Santo desce. E é esse Espírito Santo transformador, o nosso conselheiro, o nosso bom amigo, o Espírito Santo que está aí com você neste momento. Eu não sei a tua dificuldade, eu não sei o que você está passando, mas o Espírito Santo sabe tudo que você está passando. E ele diz para você: não temas, eu estou contigo. Não temas, parece que não vai dar, mas eu estou contigo. Creia, creia somente. E quando nós entregamos o barco da nossa vida, e nós cremos na presença do Senhor em todas as áreas da nossa vida, porque Cristo ele quer se fazer presente no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, ele quer estar conosco todos os momentos, né? Então, a presença do Senhor, a presença do Espírito Santo, ela é quem nos dirige, né? Ela é quem nos abençoa, ela é quem nos guarda. Quem está aí conosco aí, fale de que cidade você está falando. Um abraço para o irmão José lá de Brasília, para o Hernani que entrou aqui há pouco. Que Deus abençoe vocês. Coloque aí, nos ajude a fazer quem está aí online aí, coloque de que cidade você está falando, né? Nós precisamos da presença do Espírito Santo, né? Nós precisamos da presença do Espírito Santo. Eu, por muitas vezes na minha vida, me senti só, muitas vezes na minha vida eu me senti em um beco sem saída. Mas todas as vezes que eu confiei no Espírito Santo, todas as vezes que eu confiei em Deus, na Sua palavra, eu venci. Todas as vezes que eu confiei na minha força, que eu confiei na minha inteligência, na minha sabedoria, eu falhei, né? E Jesus disse: Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. E também quando Jesus, né, lá nos Atos dos Apóstolos, né, capítulo 1, versículo 8, vai dizer: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, né? Ali está sendo instituída a igreja do Senhor. Então a igreja do Senhor nasceu na presença do Senhor através do seu Espírito Santo, né? Então a presença do Espírito Santo nos faz a habitação de Deus. Agora não é mais paroikel, não é mais Deus conosco, é enoikel, Deus em nós. O próprio Deus em nós. Então você não precisa mais ter alguém ao teu lado, esse próprio alguém está dentro de você, né? Acaso não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo? Vai dizer lá em 1 Coríntios, né? Então Deus não habita em templos feitos pelas mãos humanas. Sim, nós temos a nossa igreja, nós temos o nosso templo, mas lá é um lugar de comunhão. E a igreja só é igreja, a presença do Senhor só está lá quando o povo está reunido. Quando o povo não está lá, é um lugar abençoado, sim, não deixa de ser, mas quando não tem mais igreja, não tem mais pessoas, aquele lugar está vazio. A presença só há presença quando há o povo. Da mesma forma, o nosso corpo representa o templo do Espírito Santo e ele só está com nós quando nós realmente temos o Espírito Santo de Deus. O nosso tempo tem chegado, né? E hoje nós falamos então sobre a maravilhosa presença do Senhor Jesus, né? A presença do Espírito Santo que nos dá poder, a presença do Espírito Santo que nos guia, né? A presença do Espírito Santo que produz transformação, né? Porque lá em Gálatas vai falar sobre os frutos do Espírito Santo. O que que o Espírito Santo produz em nós? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, né? Quantas pessoas que dizem que têm o Espírito Santo, mas não têm domínio próprio, falam o que pensam, ofendem as pessoas e pensam que têm Espírito Santo. Então, se tu vive dessa forma, tu até pode ter o Espírito Santo, mas você não está conversando com o Espírito Santo, você não está interagindo com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai produzir em você
amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Você precisa ter domínio próprio, por causa que os dons, eles não significam, né, que eles revelam os dons, eles revelam que realmente você tem o fruto do Espírito Santo, né? Revela a maturidade espiritual. Uma igreja cheia do Espírito Santo, tanto dos seus dons quanto do seu fruto. Então você precisa procurar os melhores dons, você precisa ter o fruto do Espírito Santo produzindo frutos em você. Porque quem sabe nós não somos bondosos, quem sabe nós somos raivosos, quem sabe muitas vezes nós queremos brigar, nós queremos falar aquilo que pensamos, mas o Espírito Santo quer produzir longanimidade, o Espírito Santo quer produzir paciência, quer produzir mansidão em você. Muitas vezes você, quem sabe, quer falar aquilo que você pensa, e quem sabe você tem até razão, mas Jesus não nos chamou para nós ter razão. E Jesus nos chamou para nós ter domínio próprio. E o próprio Jesus disse: Não atirei pérolas aos porcos. O que que Jesus quis falar sobre isso? Que existem ovelhas e existem porcos. Tem pessoas que vivem na sujeira, que fazem as coisas erradas e não querem sair daquela vida. Não querem abandonar o velho homem. Mas nós estamos falando de um evangelho que transforma. Porque não existe evangelho sem transformação de vida. Não existe eu falar que tenho Jesus, mas eu continuo traindo a minha esposa. Não adianta eu falar de Jesus e continuar roubando, continuar mentindo, continuar na minha vã vida de viver. Mas quando o Espírito Santo vem sobre nós, ele faz com que nós reconheçamos o que estamos fazendo de errado. E o Espírito Santo nos convence do pecado e do juízo. O Espírito Santo nos convence, o Espírito Santo fala conosco e nós nos arrependemos de coração. E nós realmente utilizamos do sangue de Jesus que perdoa os nossos pecados. E nós realmente estamos dentro da salvação, porque esse é o poder do nome de Jesus. Ele nos transforma, ele nos salva, ele perdoa os nossos pecados e ele quer estar presente em nossa vida. Ele realmente quer estar presente em nossa vida. Chegamos ao nosso horário, pessoal. Nós queremos orar por você. Eu quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui comigo meditando da palavra de Deus, da genuína palavra de Deus, né? A palavra de Deus, ela é transformadora, a palavra de Deus, ela salva, a palavra de Deus, ela transforma. Quando nós não apenas lemos, mas quando nós meditamos na palavra de Deus, né? Então nós precisamos, né, mais que ler, nós precisamos meditar na palavra de Deus. Nós vamos orar. Amanhã nós temos mais um dia, né? São 7 dias, desculpe, terça-feira, né? Que agora nós temos as nossas lives do Amanhecendo na Graça, nas terças, nas quartas e nas quintas. Então nós vamos orar para você que está aí conosco, que Deus te abençoe, Deus te guarde. Terça-feira estamos aqui de novo para mais um Amanhecendo na Graça. E nós vamos falar, deixa eu só ver aqui do que nós vamos falar na próxima terça-feira. Aqui. Nós vamos falar sobre o poder que há no amor de Cristo Jesus, o poder do seu amor, né? Então nós vamos falar sobre o poder do amor de Jesus na próxima terça-feira, que é o dia 4 dessa série. Nós teremos 7 dias. Esse conteúdo ele fica gravado dentro do canal. Você que não é inscrito no canal, se inscreva, nos ajude, ative o sininho. Você que quer nos abençoar mandando uma oferta e a sua mensagem, temos o Live Pix aqui, porque não somos monetizados, viu, pessoal? Não somos monetizados, mas nós agradecemos a Deus pela tua vida, pela tua sinceridade de estar aqui 6 horas da manhã e você aqui comigo. Isso é uma grande presente de Deus, tá bom? A Bíblia diz que quando estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome ali, ele estaria conosco. Então eu tenho certeza que assim como o Espírito Santo de Deus está aqui comigo, ele está aí com você. Eu não sei a tua dificuldade e eu, Tarsis, não posso te ajudar em nada, mas o Espírito Santo, ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos.
Senhor nosso Deus e nosso Pai. Eu te agradeço, Senhor, pela tua presença, pelo teu Espírito Santo, Senhor. Eu te agradeço por cada um inscrito, por cada um irmão que está aqui nesta manhã. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor escondeu isso dos sábios e instruídos e revelou, Senhor, aos pequeninos. O Senhor revelou a tua palavra, Senhor. E eu creio, Senhor, que essa palavra é transformadora, que o teu Espírito Santo é transformador, que a tua presença possa ir de encontro às pessoas que estão agora se despertando, às famílias que estão se acordando, aos trabalhadores que estão se acordando para ir para o seu trabalho. Livra todos do mal, livra dos acidentes, Senhor. Livra, guarda, protege, Senhor. Faz o teu milagre. Salva os que não são salvos, Senhor. Abençoa os casamentos, as famílias, abençoa os trabalhos. Abençoa, Senhor, o ganha-pão de cada irmão que está aqui. Senhor Jesus, abençoa aqueles que estão retornando do trabalho, aqueles que estão nos carros, aqueles que estão, Senhor, nos hospitais, aonde estiverem vendo esse conteúdo, Senhor, que a tua presença possa ir de encontro com eles. Nós te pedimos, Senhor, fica conosco nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, pessoal? Muito obrigado. Que Deus abençoe vocês, né? Mais alguma participação aí, né? Mais alguém aí quer colocar de que cidade está falando? Interagir com nós aí. Agradecemos então o irmão Josué Soares, né? Que está falando de Brasília, né? Então pediu oração também, irmão José Soares. E o Hernani Kennedy, que deu um oi ali, tá bom? Então, essas são as participações. Sou grato a Deus pela vida de cada um de vocês, tá bom, pessoal? Muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado pela vida de vocês, muito obrigado porque vocês têm nos ajudado a divulgar o canal Meditando na Graça. Que Deus abençoe. Até terça-feira estaremos aqui de novo em mais um Amanhecendo na Graça. Você é nosso convidado a partir das 5:30 da manhã. Nós já estamos fazendo a transmissão. Esse conteúdo fica gravado. Se você quiser se inscrever no canal, nos ajuda. Se você quiser curtir, compartilhar, nos ajuda muito. Se você quiser mandar a tua oferta, quiser mandar aqui a tua mensagem no Live Pix através desse QR Code que está aqui em cima de mim aqui, tá bom, pessoal? Que Deus abençoe vocês, que Deus guarde vocês, em nome de Jesus.